paz. Vamos então ao nosso devocional de hoje, dia 24/7/2026. E estamos em Neemias capítulo 1, dando sequência ao verso de número hoje, verso de número 8, e diz assim: Lembra-te da palavra que ordenaste a teu servo Moisés, dizendo: Se fordes infiéis, eu vos espalharei entre os povos. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a fidelidade de Deus nos processos de quebrantamento. Muitas vezes nós olhamos a fidelidade de Deus naquilo que é simplesmente o fator dele responder uma oração, cumprir uma promessa, fazer aquilo que ele disse que ia ser feito, realizar aquilo que ele prometeu. Isso é uma parte da fidelidade de Deus, mas a fidelidade de Deus engloba também toda a inteireza dele e todo o trabalhar dele para manter aquilo que ele falou. Se ele disse algo, ele vai trabalhar para que aquele que ele falou continue sendo o que ele falou. Então, ele trabalha de forma a qual a fidelidade dele vai sendo confirmada a cada dia. E um dos processos do trabalho dele para a confirmação da fidelidade de Deus, da inteireza de Deus, da capacidade de completude de realização, é o processo de permitir que os seus filhos passem por um processo de quebrantamento. Quando há um quebrantamento na vida dos filhos de Deus, significa que Deus está trabalhando para atrair, para aproximar o indivíduo para si um pouco mais, para atrair aquilo que é o verdadeiro cuidado diante do indivíduo, né? Então hoje o versículo fala algo muito interessante sobre quando Neemias decide se apresentar diante do Deus dos céus, orar, clamar a Deus, se colocar diante de Deus como alguém que está representando a situação do momento, a situação das gerações. E aí ele diz: Lembra-te da palavra que ordenaste a teu servo Moisés, dizendo: Se fordes infiéis, eu vos espalharei entre os povos. A própria realidade de quebrantamento de Deus é para que o povo se volte a Deus, né? Para que eles realmente se retornem à presença de Deus, aquilo que o Senhor Deus espera que eles venham estar na presença dele. Então Deus começa a explicar de que na organização, lembra-te daquilo que ordenaste, organizaste a teu servo Moisés, prometendo as bênçãos de Deus, dizendo: Se fordes infiéis, eu vos espalharei entre os povos. Mas se voltares para mim e obedecerdes os meus mandamentos, eu os cumprirei. Ainda que os vossos exilados estejam na extremidade do céu, de lá os ajuntarei e os trarei ao lugar que escolhi para lhe fazer habitar o meu nome. Então Deus fala aqui sobre, ainda que o ser humano ele é infiel, e ele por algum motivo se afasta, se distancia de Deus, Deus permanece fiel na sua aliança. E como é que Deus permanece fiel na aliança daquele que vai se distanciando, né? Como que Deus permaneceu fiel com Israel, na vida de Israel, sendo que Israel estava se distanciando? Agindo num processo de quebrantamento, um processo de refinação, né? Um refinamento, melhor dizendo, um processo de purificação, um processo de restauração para verificação daquilo que é a verdadeira direção de Deus. Então, ele diz: Olha, eu vos espalharei.
Porque uma vez que o indivíduo, quando ele se acha que ele sabe dirigir a vida dele, ele vai indo e não vai lembrando de Deus. Ele vai indo e ele não vai lembrando de Deus. Ele vai indo e ele não vai lembrando de Deus. O que Deus faz? Deus permite que ele vá e seja espalhado. Até chegar o momento que ele fica sem rumo. Quando ele está sem rumo, ele volta para Deus e pergunta: o que aconteceu comigo? Aí Deus fala: você se distanciou. Você ficou longe. Por causa dessa distância, esse é o resultado da distância. Se você não quer distância, então você precisa se aproximar. A própria fidelidade de Deus, ela em manter e atrair de volta aqueles aos quais ele fez aliança eterna, faz com que ele permita um processo de quebrantamento para que o indivíduo entenda o que ele fez, o que ele se afastou, o que ele distanciou. E com isso, ele retorna ao seu lugar, ok? Nos fala também sobre a distância com Deus esse versículo, né? Se fordes infiéis, eu vos espalharei entre os povos. Toda vez que o indivíduo ele não é completo, ele não é dedicado, ele acaba tendo áreas da vida dele e reações que se espalham, se disfuncionam, né? Ficam desnorteadas, sem rumo. E isso acontece para chamar a atenção e trazer a evidência da necessidade do próprio indivíduo estar de volta diante de Deus. Então aqui, Deus mostrando a fidelidade dele em alicerce de toda a estrutura de um quebrantamento. Deus ainda está lutando para que o indivíduo decida com Deus se restaurar. Decida com Deus se lembrar, se levantar diante de Deus. Decida com Deus estar em cuidado daquilo que Deus tem colocado, né? Lembra-te da palavra que organizaste sobre o teu servo Moisés. Veja que Neemias, depois do tempo do luto, do processo de cura, ele se levantou e disse: eu vou orar ao Deus dos céus, eu estou diante do Deus dos céus e vou ficar de dia e noite orando pelos filhos de Israel, teus servos. Faço confissão por eles. Se dispôs diante de Deus e agora ele diz: nós temos procedido perversamente. Lembra-te da palavra que organizaste. Ele começa a lembrar tudo que Deus organizou anunciando de promessa pelo profeta Moisés. Lembra-te da palavra que ordenaste e organizaste ao teu servo Moisés, dizendo: se fores infiéis, eu vos espalharei entre os povos. Então, uma forma de Deus atrair, identificar e fortalecer é espalhando. Por isso que Salomão diz: tem tempo de ajuntar, tempo de separar, tempo de abraçar, tempo de deixar de abraçar e assim por diante. Por que ele fala isso? Porque para o processo acentuar da qualidade daquilo que é de verdade a unidade com Deus, o que Deus fazia, era necessário estar longe, espalhado. Já que Israel quer distância, vamos pôr bem distante, não quer a mim? Vamos pôr numa situação de circunstância que não tem eu em nada, que é para sentir o reflexo, para ter uma noção da diferença. Porque senão não tem, acha que tudo é a mesma coisa, não tem significado. Então Israel começava a perceber a necessidade de realmente se aproximar de Deus, tirar toda a distância e aqui estar com Ele para Ele completar tudo que Ele quis. Amém? Que o Espírito Santo de Deus fale melhor aos nossos corações. Um forte abraço e até mais.